Olá pessoal, falando aqui de Windows Server 2012 para o site mswiki.com.br e para o canal Cello TV no YouTube. Nesse vídeo aqui vou mostrar como configurar a GPO para alterar as configurações do Windows Update. Ok? Eu vou mostrar aqui alguns itens importantes que devemos configurar, tanto para você que usa WSUS ou você mesmo que utiliza o Windows Update via internet mesmo. Tá? Então se aplica aí para os dois cenários. Mais aí para quem usa o WSUS, que é o mais comum, né, em ambientes. O pessoal sempre se centraliza o gerenciamento de update no WSUS, que foi feito justamente para isso. E dentro dele você cria várias policies, algumas regras específicas e outros tipos de configurações. Então, todas as configurações que você faz no WSUS, é importante que você configure as GPOs para aplicar para os seus clientes e servidores do seu domínio, tá bom? Vamos lá, estou aqui no meu servidor que tem o Windows Server 2012. Eu vou clicar aqui em Tools, Group Policy Management, ok? Recomendo sempre criar uma nova GPO linkada ao domínio, se você vai aplicar essa GPO para todos os computadores do seu ambiente, do seu domínio. Então, botão direito aqui em cima do domínio, criar GPO neste domínio e linkar aqui. Eu vou dar o nome dela de Windows Update. Clico em OK. Já criei aqui, ó. Aqui está o meu Windows Update, minha GPO. Vou clicar com o botão direito em cima dela e Edit. Aqui do lado esquerdo, em Computer Configuration, eu vou expandir Policies, Administrative Templates, Windows Components e lá embaixo eu vou ter o Windows Update. Ok. Então aqui eu tenho diversos itens para configurar. Claro que não vou configurar todos, tá? Vou configurar aí os mais importantes que eu considero e também assim que eu já vi em outros fóruns, na própria TechNet também. O pessoal comenta que é sempre bom configurar. Vou começar aqui justamente por essa primeira opção, tá? Para ele não exibir aquela mensagem de instalar o update e desligar. Então essa opção aqui é interessante você marcar, dá dois cliques nela, dá um enable e dá um OK. E essa aqui também, não ajustar padrão a opção de instalar updates e desligar a máquina, tá? Então essa daqui você habilita também. No caso você está habilitando uma opção de negação, né? Então muita gente às vezes confunde esse tipo de cenário, né? Estou habilitando, mas na verdade está habilitando aqui uma negação, que você não vai ajustar o padrão, a opção padrão de instalar e desligar o computador após a instalação de update, tá? O próximo item é Configure Automatic Updates. Esse cara aqui. Vou dar dois cliques nele e observe, eu vou clicar aqui em Enable, aí ele me aparece aqui as opções de configuração de atualização automática do Windows, tá? Então eu tenho aqui, ó, a opção de notificar o download e notificar a instalação. Eu posso baixar as atualizações automaticamente e notificar para a instalação, ou baixar automaticamente e agendar a instalação, tá? E eu posso aqui também permitir que o usuário local, o administrador local, possa escolher as configurações. Qual que é a melhor opção? Depende muito, tá? Depende muito do seu ambiente e do impacto que isso pode gerar na sua rede. Por quê? Se você marca aqui para ele baixar automaticamente, né, você pode ter um problema de tráfego na sua rede no determinado horário. E você agenda aqui o horário que ele vai fazer esse download automático, tá? Então você pode configurar essa opção para ele fazer o download automático e notificar a instalação. Essa é a opção mais comum que o pessoal usa, tá? Então você configura aqui um horário na madrugada que você sabe que tem um impacto menor aí no seu ambiente. Ele vai fazer o download das atualizações e vai notificar você para instalar. Se você tem um problema de link, de lentidão, ou então o seu link não tem uma capacidade, né, de atender aí a sua demanda, então eu aconselho você a escolher essa opção de notificar download e notificar a instalação, ou seja, ele não vai baixar automático, ele só vai baixar a partir do momento que você der um OK, e aí sim ele já começa a baixar,
tá? Então essas duas opções aqui você pode utilizar com mais segurança. Essa daqui de você baixar e agendar a instalação também é muito usado, porém pode causar alguns problemas, né? Muita gente habilita essa opção e esquece da opção de restart automático. Então o que acontece? Ele vai fazer as atualizações. Se tiver alguma atualização que requer reinicialização, o que é muito comum, e a opção de restart automático não tiver configurada, ele vai reiniciar automaticamente a sua estação ou servidor, né? E isso acontece muito frequente, tá? É uma opção aí de se pensar se vale a pena você configurar ou não, ok? Eu vou deixar marcado aqui a opção de baixar automaticamente e notificar para instalação, tá? É a que eu recomendo. Aí você agenda um horário para ele fazer o download, de preferência na madrugada. Colocar 3 horas da manhã, dou um OK. Pronto, já configurei aqui a parte de Automatic Updates. Agora, no caso de pessoas que usam WSUS, essa opção aqui, especificar intranet Microsoft Update Service Location. Você clicando aqui em Enable, você vai digitar o nome do seu servidor do WSUS. Vou colocar aqui http // nome do servidor. E você vai copiar isso daqui para a linha de baixo também, tá? Então você está configurando aqui a sua fonte, né? Onde você e as suas estações servidores vão checar atualizações do Windows. Então aqui você está apontando para o seu servidor do WSUS. Então o seu servidor do WSUS tem que ter todas as atualizações para ele replicar aí para suas estações e servidores. Vou dar um OK. A próxima opção, Enable Client Side Targeting. Essa opção aqui é muito interessante também. É o Target Group, ele está apontando para o WSUS. Então vamos supor que você tenha um grupo lá no WSUS e você quer criar uma GPO para um determinado grupo, né? Então vamos supor que você tenha uma OU onde você joga todas as máquinas que são Windows 7 para aquela OU. Você quer fazer com que todas aquelas estações que possuem sistema operacional Windows 7, ele vá buscar as atualizações do Windows nesse grupo que está no WSUS chamado Windows 7, que lá só tem atualizações relacionadas ao Windows 7. Então você vai colocar aqui o nome do grupo que está lá no WSUS, ou seja, todas as estações de trabalho que estão na sua OU com Windows 7, você criou um grupo lá no WSUS e aqui você especifica o grupo para ele já associar a esse grupo e aplicar as atualizações pertinentes aí ao sistema operacional Windows 7, tá? Lembrando que nesse exemplo aqui eu criei uma política, né, uma GPO a nível de domínio, tá? Então, se você quiser criar uma GPO específica para uma determinada OU que contém lá as estações com Windows 7, então você vai criar a GPO e vai linkar lá para a sua OU, tá? Então aqui é o exemplo, eu vou continuar, dou um OK. Aí eu tenho a opção Reschedule Automatic Updates Schedule Installation, né? Essa opção aqui é interessante você marcar, porque caso ocorra algum problema na instalação de uma atualização, você força com que ele tente instalar novamente essa atualização após alguns minutos que ele reiniciar o Windows. Então eu posso habilitar aqui e colocar para ele tentar reinstalar as atualizações que ele não conseguiu instalar anteriormente depois de 20 minutos que eu iniciei a máquina. Então aqui ele vai tentar fazer a reinstalação daquilo que ele não conseguiu anteriormente. Caso você não configure esse item aqui, ele vai tentar fazer a reinstalação dessa atualização no próximo agendamento, ok? A opção interessante também, e que é super recomendado o pessoal configurar, é essa aqui. No Auto Restart with Logged on Users for Schedule Automatic Updates Installation, né? Então, essa opção aqui, você habilitando ela, você não vai permitir o Auto Restart, né, depois que você fizer a instalação de updates. Então, marque essa opção que é muito importante. Dá um Enable, dá um OK também. Automatic Updates Frequency, ele está aqui em cima. Aqui eu configuro aqui a frequência com que ele vai checar novas atualizações.
tá? Então eu posso colocar, cada 22 horas, é o padrão aqui que ele já define para mim. Você pode definir aí o intervalo de acordo com a sua preferência, tá? Então, com isso daqui nós configuramos, né, a parte de Windows Update para todas as estações aí do domínio, né? Lembrando que eu criei uma GPO a nível de domínio, tá? Você pode criar a sua GPO e associar para uma OU, né? E seguindo a dica aí que eu passei anteriormente também. Eu vou fazer um teste aqui na estação de trabalho com Windows 8. Ok, tem aqui a estação de trabalho com Windows 8. Vou dar um gp update /force para mostrar para vocês como que ele já muda aí a cara do Windows Update aqui no painel de controle. Aí eu vou acessar aqui, ó, painel de controle e Windows Update. Alterar configurações. Ó, ele já mudou aqui, ó, baixar atualizações, mas permitir que eu escolha quando instalá-las, que foi o que eu defini lá na GPO. E observe que eu não tenho como alterar as configurações aqui do Windows Update, né? Lembra que tem aquele item, vou voltar lá no Windows Server 2012. Esse item aqui está dentro do Configure Automatic Updates, permitir que o administrador local escolha as configurações. Se eu marcar essa opção, ele habilita para eu alterar aqui as configurações, tá? Então, como eu defini essa opção aqui, ele manteve, e aí vale o que está lá na minha GPO, tá ok? Outra maneira de verificar se a política foi aplicada com sucesso é o gp result /r. Eu criei a GPO com o nome de Windows Update e aqui está, ó, Windows Update. Eu tenho então a Default Domain Policy e a Windows Update aplicada aqui nesse computador, tá? Então essa aí é a dica que eu queria passar para vocês, muito importante, tá? Para você seguir aí, implantar no seu ambiente. Esse daqui, lembrando, eu passei baseado em nível de domínio, tá? Mas a lógica é essa que eu passei para vocês. Aí basta você adequar aí ao seu ambiente da melhor maneira que você achar melhor, tá bom? Obrigado e até mais. Finalizamos mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Continue acessando o nosso canal, dando joinha nos vídeos, inscrevam-se aí também no canal, para a gente continuar aí com esse trabalho de colaboração, ok? E na tela aí tem os contatos do site, do Facebook e do Twitter. Curta a nossa página no Facebook, concorra a prêmios também, e siga nós no Twitter também para concorrer prêmios, tá? Então um abraço para vocês e até mais.